Eu queria convidar você agora a um momento de oração, pedindo a bênção de Deus, a sua graça sobre nós, para que nós possamos compreender a sua palavra e encontrar descanso, paz, confiança, tranquilidade nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Oremos. Pai bondoso, te damos graças pelo privilégio de podermos nos encontrar virtualmente com os nossos irmãos, de maneira que assim podemos aprender da tua palavra, podemos te fazer orações, podemos interagir com perguntas e respostas e obter edificação do teu povo. Nós queremos pedir, nosso Deus, a tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa nação, nesses momentos de grande angústia e perplexidade. Nós pedimos a tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê sabedoria às nossas autoridades, o presidente, os ministros de Estado, os governadores, os prefeitos, para que saibam, ó Deus, tomar as medidas corretas, com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio, para o bem do nosso povo tão sofrido e necessitado. Nós pedimos que nessa noite o Senhor abençoe a exposição da palavra, trazendo iluminação aos nossos corações e conforto para aqueles que nos ouvem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos para o capítulo 1 do livro do profeta Abacuque. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Esse é o texto no qual nós basearemos a nossa exposição nessa noite. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como uma águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Para você que está acostumado com as nossas exposições, nós estamos, desde o início dos estudos em Abacuque, utilizando a Nova Almeida atualizada, versão Nova Almeida atualizada. Vamos lembrar o que é que nós já vimos no primeiro estudo que fizemos sobre o livro do profeta Abacuque. Esse livro de 3 capítulos, bem conhecido, é um dos profetas mais queridos dos 12 profetas menores que nós temos no Antigo Testamento. Abacuque significa abraço, nós não sabemos muita coisa a respeito dele. Ele viveu numa época em que a nação de Judá havia se desviado dos caminhos de Deus, e o seu livro descreve a crise de fé do profeta diante da visão da iniquidade do seu povo, a falta de resposta da parte de Deus aos seus clamores, perplexidade quando Deus responde, porque não era exatamente o que Abacuque pensava e queria. Ele tem uma nova crise, finalmente ele entende o que Deus quer dizer, e o livro termina em uma nota de alegria e de confiança em Deus, ainda que o desastre que Deus anuncia chegue. O livro, portanto, ele, muito mais do que uma palavra dirigida ao reino de Judá, é o registro dos diálogos do profeta com Deus a respeito dessa sua jornada de fé. O objetivo do livro era preparar o povo de Judá para a invasão que haveria de acontecer
e que eles confiassem em Deus mesmo no meio de toda aquela devastação que viria. Por isso que o tema central do livro é "O justo viverá pela fé", uma passagem que foi usada na Reforma Protestante, uma passagem que foi citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas, em Romanos e pelo autor de Hebreus, tal a sua importância e a sua centralidade. Hoje, então, nós veremos a crise do profeta diante do silêncio de Deus e a resposta de Deus a Abacuque, que traz o agravamento da crise do profeta. Abacuque começa o seu livro registrando a oração que ele fez a Deus quando lhe foi dado perceber a situação espiritual da nação de Judá. E a oração tem 3 pontos, ela está aí do verso 2 até o verso 4. Primeiro, Abacuque faz um pedido para que Deus o ouça. Verso 2: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Abacuque vinha clamando e gritando diante de Deus já por um tempo. E o seu clamor e os seus gritos era por causa do que ele chama aqui da violência que estava acontecendo no povo de Israel. Essa violência era feita pelos ricos, pelos poderosos, feita pelos homens maus contra os pobres e contra os justos. Mas Deus não estava respondendo o clamor do profeta Abacuque, não estava atendendo o seu clamor e os seus gritos. O que Abacuque queria era que Deus salvasse os pobres, os aflitos, os inocentes das mãos dos poderosos. Era isso que Abacuque queria que Deus fizesse, que Deus interviesse e que Deus mudasse a situação. Então, ele quer saber até quando Deus iria ficar em silêncio, aparentemente insensível diante da injustiça que estava acontecendo no meio do seu povo. Essa angústia de Abacuque, essa pergunta, ou essa preocupação pelo silêncio de Deus e pela demora de Deus em responder, não é só dele. Mas nós temos muitos outros exemplos no Antigo Testamento e no Novo de pessoas, de crentes que se afligiram profundamente porque Deus aparentemente não respondia a sua oração. Por exemplo, no Salmo 13, de 1 a 2, Davi pergunta a Deus: até quando ocultarás de mim o teu rosto? Ou no Salmo 89, verso 46, composto por Etã, um ezraíta, ele clamava: até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Ou o Salmo 88, do verso 13 a 14, onde Emã, o levita, pergunta a Deus: por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e por que ocultas de mim o rosto? Não tem nada que aflija mais o coração do crente do que o silêncio de Deus diante das suas orações. E é exatamente a crise de Abacuque aqui. O silêncio de Deus. Deus, por que o Senhor não me ouve? Até quando eu vou continuar clamando e pedindo ajuda? Até quando eu vou continuar gritando violência e o Senhor não vai salvar? O segundo ponto aqui da oração de Abacuque é uma pergunta sobre a razão de Deus lhe mostrar os pecados do seu povo, se ele não ia fazer nada. O argumento de Abacuque é mais ou menos o seguinte: se o Senhor não vai responder às minhas orações, por que em primeiro lugar, o Senhor me deixou ver o que é que está acontecendo com o meu povo? E ele menciona aqui vários pecados cometidos pelo seu povo. No verso 3, ele pergunta: por que me fazes ver a iniquidade? O raciocínio é esse: por que o Senhor está me fazendo ver a iniquidade do meu povo, se o Senhor não vai responder às minhas orações para intervir e acabar com isso? Por que me fazes ver a iniquidade? A iniquidade aqui no contexto é a injustiça que estava sendo cometida pelos poderosos. Por que tu me fazes ver a destruição e a violência que estão diante de mim? A destruição, o estrago, a ruína causada pelos maus. A violência é uma referência ao abuso, à agressão, à brutalidade. E ele menciona também, no final do verso 3, a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Litígios se refere a lutas nos tribunais por questões frívolas, e discórdias eram conflitos entre os judeus sobre questões legais. O que Abacuque está descrevendo aqui é a situação do reino de Judá durante o tempo em que ele viveu.
O profeta Jeremias, que viveu na mesma época de Abacuque, ele descreve a mesma situação. No seu livro, capítulo 22, verso 3, o profeta se dirige à nação de Judá e diz assim: executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais o estrangeiro, nem ao órfão, nem a viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Era um período de tristeza, era um período de abandono de Deus, em que os judeus que haviam sido instruídos pela lei de Moisés a cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, a fazer justiça quando havia litígios e questões entre eles, eles haviam se desviado da lei de Deus e os poderosos subornavam os juízes e assim por diante, que é o que nós vamos ver aqui em seguida. Abacuque questiona então a Deus sobre a razão de Deus ter mostrado tudo isso para ele. Muita gente não estava vendo o que estava acontecendo em Israel, mas Abacuque era um servo de Deus, sua alma era sensível, sua consciência era sensível, ele tinha discernimento espiritual, ele via a nação se afastando de Deus cada vez mais. E a pergunta dele é: Deus, se o Senhor não vai me responder, por que o Senhor me deixa sofrer com esse tipo de coisa? É essa a pergunta que o crente temente a Deus e zeloso por Deus, ele faz quando percebe a situação em que a igreja se encontra. Note que nem Abacuque, nem Jeremias, eles se tornaram críticos com juízos duros e acusadores, mas eles clamaram a Deus e intercederam pelo povo. O terceiro ponto da oração de Abacuque é a queixa que ele faz sobre a demora de Deus em intervir. O que é que estava acontecendo? Quais são os efeitos desses pecados que permaneciam sem ser julgados por Deus na nação de Israel? No verso 4 ele diz assim: por isso, porque o Senhor não está me atendendo, porque o Senhor não está interferindo, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. São 4 consequências que Abacuque enumera aqui da demora de Deus em responder ou do silêncio de Deus diante da gravidade da situação. O primeiro é que a lei se afrouxa, ou seja, os reis, sacerdotes e juízes negligenciavam o cumprimento da lei que Deus havia dado, e especialmente com relação aos pobres e necessitados. Segundo, a justiça nunca se manifesta, diz Abacuque. Ou seja, as decisões dos juízes nunca saem, e quando elas saem, elas não são cumpridas. Terceiro, o ímpio cerca o justo. Eles prejudicam, levam vantagem sobre os justos, porque corrompem o direito e ameaçam a todos. E quarto, a justiça é torcida. No final, o direito, o certo, o justo e o verdadeiro perdem, são derrotados pelos maus, ímpios e perversos que compram os juízes, pagam por sentenças, ameaçam e cometem violência. Era essa a situação. Deus permitiu que o profeta visse a decadência espiritual do povo. O coração de Abacuque se apertou, se angustiou, porque ele amava o seu povo e amava a Deus. Ele clamou a Deus para que Deus talvez desse um grande avivamento espiritual, que Deus restaurasse a alma da nação. Deus estava silencioso, Deus não estava respondendo. Abacuque então diz: Deus, a demora em responder provoca o afrouxamento da lei, que o ímpio cerca o justo, a justiça é torcida. No final, a maior queixa de Abacuque é que Deus contemplava tudo aquilo em silêncio. Deus não estava respondendo às orações do profeta, ele não agia, parecia que Deus não se importava. E não é essa, queridos, uma das maiores angústias que nós passamos? Por que Deus se cala diante do mal? Por que Deus permite catástrofes como essa que nós estamos vendo e passando? Por que Ele parece não responder às nossas orações? Por que quanto mais nós oramos, mais parece que tudo vai se prolongar e essa situação vai ficar cada vez mais crítica? Por que os ímpios prosperam no meio de tudo isso? Por que tem pessoas más tirando vantagem de tudo isso? Por que Deus parece ficar em silêncio lá no céu? Não somente em situações de catástrofe como essa, mas às vezes em questões pessoais, problemas que você enfrentou, crises que você passou na sua vida. Você clamou, você pediu a Deus, você suplicou como Abacuque, você gritou, né? É o termo que ele usa aqui. E Deus não responde. Deus parece estar em silêncio. E Abacuque, então, está em crise diante dessa situação. Mas Deus finalmente respondeu.
Vamos ver a resposta de Deus do verso 5 até o verso 11. Deus respondeu, chamando a atenção de Abacuque e do povo de Judá para aquilo que ele iria fazer. Veja o verso 5. Aqui nós já temos a resposta de Deus. Aqui já é Deus falando a Abacuque. Não sabemos quanto tempo depois, mas finalmente Deus respondeu. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Talvez quando Deus revelou isso ao profeta Abacuque, Abacuque ficou então cheio de expectativa, porque Deus está dizendo aqui, olha, eu vou fazer uma obra como nunca houve, uma obra que quando disserem vocês não vão acreditar. Quem sabe Abacuque disse assim, Deus vai trazer um grande avivamento espiritual, Deus vai interferir aqui na vida desse povo, Deus vai mudar essa situação. O que Deus queria era que Abacuque olhasse para as nações, para o cenário internacional, porque era de lá que viria a resposta. Olhem entre as nações e vejam. O que Deus ia fazer, alguma coisa que iria surgir de entre as nações, o que Deus ia fazer ia deixar todo mundo atônito, perplexo, nos termos aqui de Abacuque, maravilhados e admirados. Os judeus não iriam acreditar. Final aí do verso 5, vocês não acreditarão se alguém contar para vocês. E aí então a expectativa de Abacuque com certeza se elevou. Mas de repente, o que Deus tinha planejado, o que Deus ia fazer não era bem o que o profeta queria. Porque Deus estava levantando de entre as nações um povo, um império, que seria usado como juízo contra a nação de Judá. Contra o povo de Judá. Não era nada disso que Abacuque estava esperando. Primeiro ele clamou e Deus não respondeu. E quando Deus respondeu, não era o que Abacuque esperava. Olha o que diz o verso 6. Eis que eu trago os caldeus. Os caldeus eram os habitantes da Babilônia. Caldeus significa raça e babilônicos porque eles construíram, juntamente com os medos e persas, um império babilônico centrado na grande cidade de Babilônia. Eles estavam surgindo no cenário mundial, na época do profeta Abacuque, como sendo o maior poder entre as nações. Eles já tinham derrotado o Egito, já haviam tomado aquela nação, já estavam a caminho para derrotar a Assíria, que por enquanto era quem dominava, e quem os estava trazendo e levantando no cenário mundial era o próprio Deus. E Deus agora estava trazendo esse povo contra a sua nação, contra a nação escolhida, contra o povo com quem ele tinha feito uma aliança. E é por isso que ele disse, vocês não vão crer, vocês vão ficar espantados quando vocês descobrirem o que é que eu vou fazer. E o que Deus ia fazer de tão extraordinário era exatamente levantar uma nação pagã e ímpia para punir o seu povo por sua iniquidade, pela sua apostasia, pela sua idolatria, pelo abandono da sua lei. Veja como Deus descreve a Abacuque como são os caldeus, usando uma linguagem metafórica, uma linguagem bem espiritualizada. Primeiro, verso 6, é uma nação poderosa que estava conquistando outras. Ele diz, verso 6, eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Era uma nação poderosa que estava conquistando outras. É chamada de uma nação cruel. A crueldade dos soldados caldeus era muito conhecida. Geralmente nunca deixavam cativos, prisioneiros, matavam homens, mulheres e crianças. Eram impetuosos, ou seja, eles estavam cheios de motivação e eles estavam marchando pela largura da terra, se apoderando de moradas que não eram suas, ou seja, tomando e subjugando reinos. E era esse povo que Deus estava trazendo contra a nação de Israel. Esse povo não respeitava as leis internacionais de guerra, verso 7. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis, não se guiam pelas leis internacionais. E eles impõem a sua própria dignidade. Ou seja, era uma nação que queria realmente se tornar a nação mais poderosa daquela época. E aí, pensando na descrição dos seus exércitos, ele diz aqui que eles eram poderosos
cruéis e invencíveis. Poderosos, cruéis e invencíveis. Veja só como ele descreve, olha. Os cavalos são como leopardos, verso 8, são mais ligeiros do que os leopardos. Eles são mais ferozes do que lobos ao anoitecer. E os seus cavaleiros chegam de noite voando como uma águia que se precipita para devorar. Que descrição tremenda da gana, da crueldade, da eficiência da máquina militar dos caldeus. Eles eram ligeiros como leopardos, ferozes como lobos e rápidos como as águias. Eles estavam altamente motivados para a guerra. Verso 9, todos eles vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia. Já tinham tido grandes vitórias, verso 10, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para ele, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquista. Amontou a terra se refere aqui ao costume naquela época de construir rampas de ataque que pudessem permitir que os soldados ultrapassassem as muralhas que protegiam as cidades. E com essa tática, eles já tinham tomado cidades, castelos, reis e príncipes. No verso 11, Deus diz ainda para Abacuque, então eles passam como passa o vento e seguem adiante, porque eles querem mais, eles querem mais, eles querem dominar o mundo todo. E vão chegar aí, Abacuque, vão chegar aí em Judá. Tornam-se culpados, Deus diz no final do verso 11, estes cujo Deus é a própria força. Deus já antecipa aqui, nós veremos isso mais adiante, Deus antecipa aqui que esse povo é um povo culpado diante de Deus. E a razão principal aqui é que o Deus deles é sua própria força. Eles idolatravam, eles adoravam a violência. Eles estavam embriagados com o seu poder, com a conquista, com o domínio que eles já tinham exercido. E era esse povo que Deus estava trazendo contra a nação de Judá, povo da aliança. A crise de Abacuque, então, você pode entender agora. Primeiro, a gente pode imaginar o sentimento de Abacuque. Primeiro, Deus não respondia suas orações para mudar o povo de Israel. Abacuque estava vendo a apostasia do povo, estava vendo a frieza do povo, vendo que o povo estava quebrando a lei de Moisés. Ele clamou a Deus para que Deus interviesse, para que Deus mudasse o coração, Deus mandasse um grande avivamento, como tinha feito em outras vezes. Antes de Abacuque, houve períodos de grande apostasia na nação de Israel, mas atendendo às orações, Deus levantava um juiz, Deus levantava um rei, que promovia uma reforma espiritual, e Deus então trazia grande prosperidade. Abacuque quer que Deus faça isso, mas ele clama, e Deus não responde sua oração. E o profeta entra em crise, ele pergunta, por que o senhor está demorando? Por que o senhor não me atende? Finalmente, quando Deus responde, não é o que Abacuque estava querendo. Deus dá uma resposta completamente diferente. A resposta é que ele estava trazendo os caldeus contra Judá, contra o seu povo eleito, contra o povo da aliança. Na próxima mensagem, nós vamos ver como é que o profeta reage a essa resposta de Deus. Mas, por enquanto, eu queria tirar algumas lições para nós. Primeiro, esse texto nos ensina que o povo de Deus, ele pode errar, e ele pode cair em apostasia e se apartar dos caminhos do Senhor, como estava acontecendo durante o tempo de Abacuque. Isso se repetiu ao longo da história de Israel no Antigo Testamento. Isso vem se repetindo ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos da sua existência. Períodos em que a igreja se afasta de Deus, que ela declina, que ela esfria no seu zelo, no seu amor, que ela deixa de seguir e zelar pela sã doutrina e de oferecer a Deus um culto verdadeiro. E nessas horas é que Deus levanta homens fiéis que conseguem ver com clareza o que está acontecendo, que clamam a Deus, que gritam diante de Deus, pedem que Deus tenha misericórdia, que avive o seu povo. Homens que pregam a palavra com verdade, com sinceridade, que não temem os inimigos, e que lamentam o pecado do povo de Deus. Aprendemos também que Deus, às vezes, se mantém silencioso, apesar do clamor do seu povo, apesar da fidelidade do seu povo, do zelo do seu povo, ou desses que estão vendo a situação e estão preocupados. Deus se mantém silencioso, porque Ele quer testar a nossa fé. A fé de Abacuque estava sendo testada. Deus queria testar a fé dos fiéis naquele tempo,
E a mesma coisa durante a história da igreja, nesses períodos de crise em que ele se mantém silencioso. Deus está testando a nossa perseverança, a nossa resiliência. Continuaremos crendo em Deus, ainda que a crise se aprofunde, ainda que os resultados em termos de economia sejam desastrosos, ainda que tenhamos de viver um período de grande escassez, de sofrimento e até de perseguição religiosa. Será que nós continuaremos a confiar em Deus? Vamos perseverar na verdade? Deus tem o tempo dele para nos responder. Uma outra lição muito importante é que as respostas de Deus nem sempre são como queremos e como pensamos. Porque Deus é soberano, Ele tem a visão geral de todas as coisas. Ele vê o quadro maior, enquanto que nós somos extremamente limitados. Nós nem sabemos direito o que pedir, nem o que orar. Daí o absurdo de tentar dizer a Deus o que é que Ele deve fazer, decretar a Deus a resposta de oração, determinar a Deus que certa coisa aconteça conforme nós pensamos. Deus é soberano para responder quando quiser e da maneira que Ele quiser. E nós que confiamos nesse Deus, devemos ficar tranquilos, sabendo que Deus, sendo justo, verdadeiro, misericordioso e bom e compassivo, Ele nunca fará alguma coisa em resposta às nossas orações que seja contrário à sua verdade e à sua natureza. Deus sempre será justo e fiel, ainda que eu não entenda a maneira como Ele age nesse mundo. E, por último, Deus é Senhor do mundo. Está claro aqui, não é? Deus age entre as nações. Os caldeus estavam se levantando no cenário político mundial como o próximo império que haveria de reinar sobre todas as nações. Eles certamente pensavam que isso era devido à sua capacidade de guerra, à sua estratégia militar, o seu poderio bélico, mas na verdade era Deus que estava levantando os caldeus para cumprir os seus propósitos. E Ele é o mesmo Deus hoje. Deus continua agindo nas nações. Deus continua levantando nações, abatendo nações, erguendo reinos, humilhando reinos. Ele continua sendo Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Isso deveria consolar o nosso coração, sabendo que a história não corre desgovernada aos caprichos do acaso, mas que há um Deus que tem um plano, que tem um propósito e que conduz a história caminhando para esse propósito, onde finalmente a paz, a justiça e a vida eterna haverão de reinar. Queridos, por isso nós devemos sempre clamar a esse Deus e esperar nele, mesmo em tempos de grande aflição. Na próxima segunda-feira, com a misericórdia de Deus, nós veremos a segunda crise de Abacuque. Ele não entende porque é que Deus, como Deus pode usar ímpios para castigar justos. É o que veremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir. Vamos orar? Ó Deus justo, santo, verdadeiro e bom, Tu és compassivo, Tu atendes a angústia e o clamor dos Teus filhos, ainda que pareças demorado em ouvi-los. E nós confiamos em Ti, Senhor, queremos deixar diante de Ti esse momento que nós estamos passando, um momento de perplexidades, momentos de incertezas, de perspectivas tenebrosas diante de nós. E nos lembrar que Tu és o Deus de Abacuque, o Deus que, mesmo dando uma resposta diferente daquilo que gostaríamos, é o Deus que sabe o que está fazendo, que faz melhor do que nós. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos e os Teus planos, eles são superiores aos nossos. Nós queremos nos submeter diante de Ti e pedir que nessa grande prova da nossa fé, nós saiamos aprovados, que permaneçamos fiéis, firmes, sem vacilar, sem desanimar, diante do Teu silêncio e diante da diferença da resposta que gostaríamos de ter. Abençoa o nosso povo querido, a Tua igreja no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos agora tentar responder algumas perguntas. A nossa equipe técnica já deve ter aí selecionado algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui o celular. Vamos pegar aqui o nosso celular para ver o que é que vocês perguntaram. Tem uma pergunta aqui de Suerington Silva. Qual a relação de Abacuque com o profetismo em Israel? Bem, Abacuque era profeta em Israel.
havia muitos profetas na nação de Israel. Havia aqueles profetas que eram profetas, vamos supor, de carreira, não é? Pessoas que eram treinadas naquelas escolas de profetas que foram iniciadas por Elias e depois continuadas por Eliseu. E havia aqueles profetas que Deus levantava em determinadas ocasiões, como, por exemplo, Amós, que Deus tirou de detrás da boiada. Amós era boiadeiro, era dono de terras, era agricultor, e Deus o levantou e o usou como profeta. Nós não sabemos exatamente que tipo de profeta Abacuque era, devido à escassez de informações, mas tudo indica que ele era um profeta já conhecido na nação de Israel, porque ele é chamado aqui, no início do livro, sentença revelada ao profeta Abacuque, ou seja, ele já era conhecido como profeta. Então, provavelmente, ministrava em Jerusalém, ali em Judá, já era conhecido e, portanto, respeitado. E o seu livro iria trazer respostas para aquele momento de crise que eles haveriam de viver. A pergunta aqui do Cal Almeida: o livro de Abacuque, no sentido escatológico, aponta para qual tempo? Passado, presente ou futuro? Podemos usá-lo para entender os acontecimentos vindouros? Sim, o livro do profeta Abacuque, ele tem aplica-se aos 3 tempos. Ele nos ajuda a entender o passado porque nos revela como era a situação em Israel, como o povo estava desviado e como Deus atendeu às orações do profeta de acordo com o entendimento, ou de acordo com a maneira e a vontade de Deus. Também nos ajuda a entender o presente, o momento que nós estamos vivendo aqui, que é esse momento de pandemia e de crise, e nos apresenta princípios que serão desenrolados à medida que a exposição do livro vai em frente. Nós já aprendemos que Deus às vezes parece não responder, e que quando Ele responde, nem sempre é do jeito que a gente queria, e a gente tem que se submeter a Deus, ainda que possa questionar, como Abacuque vai fazer, nós veremos em seguida. E o livro aponta, sim, para o futuro, nós vamos ver isso no capítulo 3, onde Abacuque espera, aqui mesmo já no capítulo 2, nós vamos ver que Deus aponta o dia do juízo final como sendo a resposta a todas as nossas orações por justiça. Muito do que a gente pede sobre justiça aqui, Deus não vai atender nesse mundo. Mas Ele tem marcado um dia em que Ele vai finalmente fazer justiça, castigando os ímpios e trazendo todo o mal a julgamento. Portanto, o livro de Abacuque, ele fala também do triunfo final de Deus no fim de todas as coisas. Ele diz aqui, o Sérgio Zerbo: Abacuque e Amós, assim como os reformadores, se opuseram contra o Estado. O que a igreja hoje pode fazer contra as leis que têm sido usurpadas? Tanto Abacuque quanto Amós e os reformadores, eles protestaram. Aliás, aqui é preciso fazer uma diferença, não é? No tempo de Abacuque e Amós, Israel era uma teocracia, havia uma união de igreja e de Estado. Então, muito do que os profetas falavam afetava diretamente o Estado, porque a igreja e o Estado era a mesma coisa na nação de Israel. Já a partir da Reforma Protestante, essa relação de igreja e Estado, ela não era mais aceita por boa parte dos reformadores. Então, por exemplo, a tradição presbiteriana, ela, desde cedo, os presbiterianos queriam separação total da igreja e do Estado. Portanto, quando reformadores falavam contra o Estado e da usurpação de leis, não era na mesma condição de Abacuque e de Amós, porque ali era uma teocracia. Mas eles advertiam o Estado, eles ensinavam o povo a obedecer às leis e trabalhar e descansar, e, por fim, alguns reformadores ensinavam a resistência pacífica, a desobediência civil passiva, nunca pegar em armas, nunca participar de revoluções, mas resistir ao Estado quando o Estado nos obriga a ir contra a lei de Deus. E eu penso que é a mesma situação hoje. No momento, eu não creio que nós estamos vivendo uma perseguição religiosa, mas se mais adiante a coisa se agravar e configurar a perseguição religiosa, a igreja vai ter que escolher entre obedecer a Deus ou obedecer às leis dos homens. E será um período terrível. Esperar que não chegue a esse ponto aí. Pastor, aqui de Fabiana Sonsini: as tragédias, tanto em nações quanto em nossas vidas pessoais, foram estabelecidas por Deus antes da fundação do mundo? Não há dúvida de que Deus decretou tudo o que acontece. Isso a Bíblia é muito clara.
Só que ele fez isso de uma forma em que as causas secundárias estão presentes. O que é que nós queremos dizer com isso? Que Deus atinge os seus propósitos através das ações das suas criaturas. A pessoa toma uma decisão livre, faz uma escolha, segue por um determinado caminho, e tudo isso no final estará dentro do plano que Deus havia executado. Por isso que a gente sempre diz que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. E que o homem toma as suas decisões, ele pode seguir o caminho que ele quiser, mas no final Deus estará usando essas decisões de uma maneira maravilhosa, complexa, que nós não conseguimos perceber, para completar ou para realizar o seu projeto e os seus planos que tinham sido feitos antes da fundação do mundo. Aqui nós temos mais várias perguntas aqui. Jesus disse que, aqui do Mateus Seidel, Jesus disse que tudo que pedirmos com fé será atendido. Então, como explicar por que Abacuque não foi atendido, mesmo tendo fé? É claro que Abacuque foi atendido. Quando Deus diz que se a gente tiver fé, nós vamos ser atendidos, não significa que se nós tivermos fé, nós podemos dizer a Deus exatamente o que é que Deus vai fazer, ou dizer a Deus que nós só aceitamos esse tipo de resposta. Orar com fé é orar confiando que Deus é poderoso para nos ouvir e que Ele vai nos responder de acordo com sua vontade, de acordo com o que é melhor para nós. Claro que Deus ouviu as orações de Abacuque, só que a resposta de Deus não era o que Abacuque pensava que seria a coisa certa. Abacuque queria acabar com a violência e a injustiça dentro da nação de Israel. Ele estava pensando no avivamento espiritual, mas Deus estava pensando de outra maneira. Deus ia fazer isso na forma de uma invasão estrangeira, trazendo juízo sobre a nação. A oração de Abacuque foi atendida, embora Abacuque não tenha recebido exatamente como ele havia querido.